Hoje, meus irmãos, muitos filhos de Deus estão fugindo do campo de batalha, não estão dispostos a enfrentar as batalhas da vida, estão fugindo de Jericó porque não querem encarar as batalhas da vida. Quem já encontrou 2 Reis, capítulo 2, diz amém? Vamos ler este texto sagrado para a gente tratar desse assunto aqui. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa, né? Aqui fala sobre o arrebatamento de Elias, não é? Você conhece o texto. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Na verdade, ele foi levado ao céu, arrebatado, o Senhor o tomou para si. E assim diz o texto. Amém. Somente até aqui, irmãos. Vocês já conhecem o texto sagrado, né? Curve a sua cabeça em nome de Jesus, desocupem, ou seja, curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível, e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala neste momento ao meu coração. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Toma o seu assento, glorifiquem o nome de Jesus. Batam palmas para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Meus amados, eu quero a partir deste momento, trazer para os nossos corações esta palavra que Deus colocou no meu coração para entregar a vocês. E eu quero ser fiel à palavra que Deus colocou no meu coração e quero entregar a vocês nesta manhã. É certo que quando nós lemos este texto sagrado que fala sobre
o arrebatamento de Elias. Este texto sagrado, o arrebatamento de Elias, ilustra o arrebatamento da igreja. Mas não é o nosso assunto, não é o nosso assunto. Eu quero falar com vocês da passagem de Elias com Eliseu, nesses 3 lugares: Betel, Jordão, ou seja, na sequência, Betel, Jericó e Jordão. Diga comigo: Betel, Jericó e Jordão. Mais uma vez. Mas teve gente que não falou agora. Eu fiquei triste com essas pessoas. Betel, Jericó e Jordão. Fala na sequência. 1, 2, 3, já. Agora vocês alegraram o meu coração. Aleluia! Mas antes vamos voltar um pouquinho. Veja bem, irmãos, quando o profeta Elias encontrou Eliseu e o chamou, o mesmo encontrava-se lavrando a terra com algumas juntas de bois. Era o ofício de Eliseu. Elias lançou sobre Eliseu a sua capa, e a partir daquele momento, a Bíblia fala que Eliseu largou tudo, largou o seu ofício, as juntas de bois, para seguir o profeta de Deus chamado Elias. Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu, ele despediu da sua família, ele foi à sua casa, despediu do seu pai, despediu da sua mãe, e certamente disse para eles que o Senhor o havia chamado para uma grande, maravilhosa e tremenda missão, e ele seria, a partir daquele momento, seguidor do profeta Elias. A Bíblia chega a dizer que Eliseu, ele matou uma junta de bois, cozinhou toda aquela carne para que ele comesse com a sua família e se alegrasse com a sua família e se confraternizasse com a sua família. Depois deles se alegrarem, comerem, se confraternizarem, então Eliseu despede-se de seus pais, de toda a sua família, para seguir a sua caminhada ao lado do profeta Elias. Meus amados, quando alguém é chamado pelo Senhor para a obra do reino, para a obra do ministério, estando envolvidos com coisas desta vida, deste mundo, precisa colocar a obra de Deus em primeiro lugar, sem a necessidade que o Senhor se explique, visto que o Espírito Santo já o convenceu da sua missão. Então veja, foi isso que aconteceu com Eliseu. Eliseu só podia tomar essa decisão, só podia ter tomado essa decisão, porque ele tinha convicção, ele tinha certeza da sua chamada para uma missão diferente, a missão do reino de Deus. E quando nós olhamos para a história de outros personagens da Bíblia, como Abraão, por exemplo, foi a mesma coisa. Deus chamou Abraão e ele tinha certeza e convicção da sua chamada para uma nova missão. Então ele sai da sua terra, deixa todo o conforto que ele tinha e atendeu a missão do reino. Foi fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Foi isto que aconteceu com Eliseu. Quando atendemos o chamado de Deus,
O Espírito Santo começa uma obra em nossa vida que se desenvolve gradativamente ao longo da nossa caminhada. Já fazia aproximadamente 10 anos que Eliseu estava caminhando ao lado do profeta Elias, aprendendo com o profeta Elias. Eliseu havia testemunhado muitos feitos, muitas maravilhas, muitos prodígios que Deus havia feito através do ministério do profeta Elias. E Eliseu estava presenciando tudo aquilo, pois ele era seguidor de Elias, ele era discípulo do profeta Elias. Na verdade, Eliseu aprendeu a andar com Deus, andando ao lado daquele grande profeta de Deus chamado Elias. Mas aí, meus amados irmãos, chegou o tempo em que Deus havia de recolher o profeta Elias. Chegou o tempo em que Deus havia de elevar Elias, arrebatando-o num redemoinho. Havia chegado o tempo de Deus levar